E aí, pessoal, essa aqui é a nossa aula sobre semiótica e formas, tá? Vou falar sobre a psicologia das formas, um pouco da teoria básica, tá? E como a gente vai aplicar isso na prática. Bom, o que é semiótica? É bem parecido com a Gestalt, tá? A semiótica é o estudo de como o ser humano enxerga e interpreta os signos, tá? E isso é em todos os sentidos, tá? Visual, sonoro, até mesmo paladar e olfato, tá? Mas a gente vai falar somente do visual, tá? Que se aplica ao design. Tá? Em todas as leis da Gestalt, praticamente, estão presentes um pouco da teoria da semiótica. Vamos lá. Quais são os tipos de signos? Nós temos os ícones, os índices e os símbolos, tá? Então, um signo, ele pode ser um ícone. O que é o ícone? O ícone é uma representação, tá, de alguma coisa real, né, de uma forma mais minimalista, né, que é o caso de uma silhueta, uma estátua, um desenho ou uma fotografia. Aqui na direita a gente pode ver o exemplo do rosto de Jesus. A gente reconhece Jesus mesmo que ele não seja Jesus de fato e nem mesmo é uma pessoa, mas a gente enxerga e entende. Isso é um ícone. O índice é uma parte de um todo, tá? Ele não é o elemento em si, mas ele é um indício daquele elemento, tá? Um exemplo, a cruz. A cruz, ela acaba significando a pessoa de Jesus. A gente lembra de Jesus por causa da cruz. A gente lembra da religião cristã por causa da cruz, tá? Mas a cruz em si, na verdade, são só duas retas, né? Duas madeiras pregadas que na época era usada por romanos, né? Não tinha nada a ver com os judeus. Então esse é um índice muito usado, por exemplo, os patterns, os grafismos do logo. Quando a gente pega o símbolo de um logo e a gente usa partes deles para criar uma textura, para criar um padrão visual, tá? Isso se torna um índice. E o que é símbolo? O símbolo, ele é parecido com o ícone, mas a diferença é que no símbolo, ele não necessariamente é semelhante ao que ele representa, tá? No ícone a gente tem a representação ali exata do que a gente quer comunicar, e o símbolo ele pode ser algo completamente diferente, tá? Quando a gente vê uma tatuagem, a gente pergunta, o que significa isso? Né? E aí você vê um significado profundo por trás, significa que aquela tatuagem só simboliza aquele todo, tá? Assim como alguns logos, né? Quando a gente não tem um logotipo que ele é descritivo ali, nossa, é uma ferramenta, então eu entendi que é um pedreiro. Não, por exemplo, o caso da Nike, que não é um tênis no logotipo, aquilo é um símbolo, ok? E aqui a gente pode ver o exemplo, mais uma vez, o exemplo do cristianismo, que é um símbolo usado de um peixinho, tá? Vamos lá. Quais são as divisões de estudo? Quando vocês estiverem estudando sobre a semiótica, sobre um símbolo que vocês vão estar criando, existem três pontos a ser estudado. A sintaxe é a relação entre os signos. Isso é muito usado quando você vai criar uma sequência de signos, tá? Por exemplo, os destaques de um perfil do Instagram. Então, se eles têm a relação entre si, que é o que a gente vê de semelhança na Gestalt, então, ok, a sintaxe está bem aplicada, ok? Por exemplo, as placas de trânsito, elas precisam ter o mesmo estilo, ok? Então, você entende que elas fazem parte do mesmo grupo. A semântica é a relação dos signos e o que eles representam, né? Isso significa que se ele tem uma semântica boa, ele está representando bem o que ele precisa representar. Um exemplo disso é essa placa aqui de não estacione. A gente consegue entender que é não estacione porque a gente consegue enxergar a letra E bem desenhada ali, a gente consegue ver que é uma placa vermelha com uma linha no meio, então a gente conseguiu identificar bem, tá? Isso aqui também está presente na Gestalt. E a pragmática é a relação entre os signos e o público, né, as pessoas. Por exemplo, a gente entende, né, que as pessoas elas olham para as placas de trânsito e elas já associam aquilo porque elas estudaram, tá? Mas também existem símbolos, né, pragmáticos que a gente atrelou um significado por meio de história, cultura, filmes, né, enfim, diversos outros meios, tá? Então, a gente precisa estudar esses três por quê? Porque você precisa garantir que o que você está desenhando, ele é pragmático, né? Ele vai realmente comunicar aquilo para as pessoas. Você precisa estudar para saber se você está criando uma sequência de signos, né? Se eles estão com uma sintaxe bem aplicada, né? E se a semântica também está bem aplicada, né? Porque às vezes a gente está criando alguma coisa que é muito original e a gente não tem certeza se aquilo ali está realmente parecido com o que a gente quer passar, né? Um exemplo disso é você desenha um cachorro e a pessoa enxerga um leão,
né? Isso já aconteceu. Então você desenhou o cachorro querendo que a semântica fosse de um cachorro, mas no pragmático as pessoas enxergaram um leão. E aí, pergunte. É assim que a gente descobre se a nossa semântica, pragmática e sintaxe está bem aplicada. Você precisa fazer perguntas ao seu visual, tá? Ao seu signo. Por que que isso parece isso, não parece aquilo? Por que as pessoas estão enxergando isso? O que faz as pessoas lembrarem disso, disso, disso? Qual é o detalhe? Né? Um exemplo disso é esse logo que eu criei, tá? Que é um urso, tá? Então ele é um símbolo, porque ele não é um logotipo de uma empresa de ursos, mas ele é um signo que representa o animal urso. E por que ele representa? A gente precisa entender quais são os detalhes dele. Reparem que a gente tem um pelo mais grosso, a gente tem orelhas arredondadas e não pontudas, a gente tem um focinho um pouco mais achatado, não é um focinho tão longo como o de um lobo. Então são esses pequenos detalhes que vão dizer, tá, pra gente se isso aqui é realmente o que parece ser, se é a intenção disso parecer. Bom, e a gente tem muitos conceitos, tá? Um exemplo disso é esse raio. Você pode olhar esse raio, você pode pensar em vários significados possíveis, né? Mas é um exemplo de uma tatuagem que eu tenho no pescoço e que muitas pessoas me perguntam se essa tatuagem é por causa do Flash, do Pikachu, né? Se ela é por causa do Harry Potter e diversos outros significados, tá? Então, um mesmo signo ele pode ter vários significados e você pode construir um significado baseado em um conceito, ok? Bom, finalizando agora a parte de semiótica, eu vou falar um pouco sobre psicologia das formas, porque tem muito a ver com isso. Basicamente, assim como a gente tem a psicologia das cores, a psicologia das fontes, a gente tem a psicologia das formas, tá? Que está muito atrelada à psicologia das fontes, das tipografias. Bom, para começar, eu vou falar sobre as curvas e retas, né? Que a base é o círculo, o triângulo e o quadrado, tá? Que são as três formas principais aí de se trabalhar e que variam de todas as outras, ok? Então, a gente tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo, a gente tem os objetos, né, os elementos com mais curvas, com cantos arredondados, tá? Esses objetos eles vão ser sempre representados melhor, não é uma regra, tá? É o ideal, por mulheres e crianças. Por quê? Porque eles são curvados, eles são arredondados, isso traz essa sensação de algo delicado, leve, suave, carinhoso, ok? E informal. Assim como os quadrados e os triângulos são objetos mais firmes, pontudos, né? Então eles são muito atrelados aos homens ou pessoas mais velhas, ou marcas mais velhas tradicionais, tá? Fortes, um pouco mais agressivas. Esse agressivo autoritário não necessariamente é negativo, ok? Nós estamos falando de marcas. Bom, e assim como as curvas e as retas, a gente tem a espessura das formas, tá? Por quê? Os objetos, eles têm espessuras diferentes, mesmo eles tendo curvas, tendo retas, a espessura também vai influenciar em como a gente vai enxergar eles. Bom, as espessuras mais finas, elas vão ficar no lado esquerdo do grupo, tá? Feminino, delicado e etc. E as espessuras mais grossas vão ficar do lado direito, algo mais firme, mais bruto, tá? Mas tudo é questão de equilíbrio. Nós podemos ter algo com espessura grossa, porém com muitas curvas, muitos cantos arredondados, isso tornar algo infantil. E a gente pode ter algo fino, mas com muitas retas, muitas pontas, isso tornar algo mais masculino e formal, ok? Tudo é equilíbrio. Bom, a aula de hoje foi curta, mas foi muito conteúdo. Eu espero que vocês revisem esse conteúdo, façam anotações e vamos para a próxima, arqueiros.